definiu a enfermagem moderna, né? E olhando para este diagrama, que até foi nele que foi inspirado o layout do cartaz desta semana de enfermagem, né? Mostrando como ela sistematicamente avaliava a questão das causas de mortalidade, né, dos soldados na Guerra da Crimeia. Então, como que era uma pessoa que sistematizava a assistência dela, né? E nesse sistematizar a assistência dela é onde nós vamos buscar o futuro da enfermagem. Então, quando aqui, olhando para esta forma de sistematizar o trabalho, registrar e apresentar os dados, então é onde também nós vamos fazer uma conexão, assim, de 200 anos, menos de 200 anos, que ela nasceu, né? Mas, assim, a Guerra da Crimeia foi em 1850, ali. Então, ela 150 anos, mais ou menos, que nós estamos, né, desenvolvendo essa enfermagem. Fazendo esse gancho com o nosso processo de trabalho hoje, né? Que instrumentos nós temos para desenvolver essa enfermagem, para fazer essa enfermagem acontecer de uma forma sistematizada? É a sistematização da assistência, é o processo de enfermagem, né? Então, se o foco do trabalho em enfermagem é o cuidar, o enfermeiro se destaca pela sua primazia no cuidar e no cuidado, né? Todas as ações se dirigem para o cuidado do sujeito, em sua complexidade, né? Sejam ações no âmbito gerencial ou no âmbito assistencial, né? A enfermagem tem um papel grande, muito grande, na gerência também das atividades, não é? Na gerência das equipes, na coordenação das equipes, na coordenação dos serviços. Então, isso desde do menor serviço, do melhor trabalho, melhor equipe, até assumindo grandes tarefas, né, como Secretaria de Saúde e tudo mais, né? Temos que ter mais representação, né, na política, isso precisamos. Ainda que aqui no estado nós temos uma enfermeira que é deputada federal, né? Ainda que temos a única enfermeira do Congresso, que é daqui de Santa Catarina, né? Então, a inovação da enfermagem, ela vai se dar de forma sistemática, e ela acontecerá se nós tivermos esta preocupação, tá? Hoje, a enfermagem atua na maioria dos processos de prevenção e promoção da saúde das pessoas, sendo responsável, né, por 60% a 80% do total das ações da atenção básica, no nível da atenção básica, e de aproximadamente 90% das ações de saúde em geral. Quer dizer, dos procedimentos de saúde que são realizados, 90% tem a participação da enfermagem, né? Então, veja a essencialidade da nossa profissão, que nem sempre tem essa visibilidade, né? Que agora, diante de uma pandemia, né, nós estamos tendo, tá? Então, é um momento grave, é um momento triste, é um momento de muita tristeza por muita perda de vida das pessoas, de maneira geral, e, em particular, de membros da nossa própria profissão, né? Então, todos nós estamos enlutados por essa perda, mas, ao mesmo tempo, a gente também deve analisar, né? E agradecer também, nesse momento, o reconhecimento que estamos tendo, tá? Então, a prática de enfermagem, ela depende mas, porém, né, como é que o futuro, como é que a enfermagem vai avançar para um futuro melhor para a profissão, né? E temos também pessoas mais preparadas, melhor preparadas, né? Vocês vejam bem que na pandemia, em casos mais graves, quando os casos
simples, né? Ele é tratado lá na atenção primária, mas quando agrava, que necessita de hospitalização e necessita de UTI, nós precisamos de enfermeiros preparados, enfermeiros especialistas, enfermeiros que saibam tratar aspectos relacionados aos problemas desses pacientes e de outros pacientes também que chegam com quadros de maior complexidade. Então, o trabalho da enfermagem depende, sim, a qualidade do trabalho da enfermagem, né? E o quanto a gente pode avançar, inovar no trabalho da enfermagem, depende do nosso preparo também, né? No investimento no nosso preparo, né? Em políticas também de formação de enfermagem, o que o professor acabou de falar no início, não sei se todos estavam, mas o reitor da Unibaf, ele colocou, vamos lançar aí um ProUni Enfermagem, né? Isso é uma política dentro da universidade, da região, para promover, né, estimular os alunos, apoiar a formação de novos enfermeiros, tá? Carla, eu acho que você está com o teu microfone ligado, e aí o barulho do seu celular aparece aqui, fica aparecendo. Quem sabe você desliga só o microfone. Tá. É que eu acho que a Paula que tem que fazer isso, né, Paula? Tá. Não tem problema. Então, vamos tocando em frente. Não, Paulo, tu pode desligar o microfone? Bom, então, considerando que para todo esse nosso desenvolvimento, nós também dependemos de um sistema de saúde consistente, forte. Aonde eu for trabalhar, eu preciso de um ambiente também de trabalho, de uma instituição de saúde, ou de uma equipe de saúde da família, onde eu possa me desenvolver, né? Que me permita o desenvolvimento técnico, científico e humanístico, para o qual eu fui preparado na escola, né? E a partir de uma lógica de continuidade do cuidado, quer dizer, eu tenho que me inserir e também me desenvolver, né? Continuar desenvolvendo, porque este cuidado, ele vai tendo cada vez mais complexidade e nós precisamos desse desenvolvimento. E o que hoje este gráfico, esse infográfico, ele traz algumas informações, é da Organização Pan-Americana de Saúde, tá, do ano 2015, onde ele discutia a relevância, a importância de apoiar a enfermagem nas Américas, né, e que nós temos uma diversidade muito grande nos países da América do Norte, América Central e América do Sul, em relação à enfermagem, né? Muita diferença na formação, muitos níveis diferentes, né? Muitas coisas diferentes. Então, esse gráfico, ele destacava isso que a gente já colocou, que mais de 60% da força de trabalho em saúde ela é constituída pela enfermagem, né? Ele está em espanhol, porque não tinha em português, mas eu vou dar um jeitinho de traduzir, explicando para vocês, tá? Aqui ela coloca isso, que 60%, então, dos profissionais da área da saúde são enfermeiros no mundo todo, isso, tá? Está se discutindo no mundo todo. E 80% das necessidades de atenção de saúde são cobertas por enfermeiros, aquilo também que a gente já falava. Existe, em 2015, 20 milhões de pessoal, profissionais de enfermagem, não está falando só do enfermeiro, está falando de toda a equipe de enfermagem, tá? Se 20 milhões. E apenas 5 milhões, ou seja, 25% estão no continente americano, né? Só 25% dessa população. Aí, quando a gente vem para cá, para o próximo infográfico, eles vão discutir, então, discute aqui a escassez, que ainda temos muito pouco, o número de profissionais de enfermagem que nós temos não atende à necessidade, ou não atende à necessidade com qualidade,
e nem atende de uma maneira que permita que esses profissionais continuem se desenvolvendo para cada vez mais prestar melhor cuidado, né? Então, veja bem, nós temos, é estimado que a gente tenha 23 trabalhadores de saúde por 1.000 habitantes, tá? Por 10 mil habitantes, no mínimo necessário para atender os serviços essenciais de saúde. Aqui entre os 35 países das Américas, né, 10 países têm apenas 15 enfermeiros por 10 mil habitantes, 10 deles, né? Isso quer dizer o quê? Para a gente trazer um pouco mais no miúdo, né? Se nós pensarmos numa população de 1.000 pessoas, só tem esses países, 10 países dos 35 países, só tem uma enfermeira e meia para 1.000 habitantes. Se a gente pensar em todo o serviço da atenção primária, da média complexidade, da alta complexidade, né, é muito pouco um enfermeiro e meio. Pensa trabalhando 24 horas, como é o serviço de enfermagem, né, com uma escala de 24 horas. É muito pouco, né? 60%, quer dizer, destes 10 que tem abaixo de 1,5, destes 10, ainda 6%, na verdade, só tem um enfermeiro para cada 1.000 habitantes, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui, né? No entanto, aí a iniquidade, né, a má distribuição destes enfermeiros no continente americano, né? Dos 25% lá, 5 milhões de enfermeiros das Américas, né? 57% destes enfermeiros estão nos Estados Unidos, tá? Então, menos da metade para atender todo o resto da América. Boa parte está no Canadá e na América Latina sobra muito menos, tá? Muito menos. Aqui, esse é um gráfico da Organização Mundial de Saúde deste ano, ano 2020, tá? Onde ele coloca também todo o pessoal de enfermagem e aquele gradua por 10 mil habitantes, né? Menos de 10 a 19, 20 e até 100, tá? Então, nós temos o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil aqui também, com um número que parece interessante, o Chile. Os demais países, onde eles estão com 1 a 1,9, né? 2,9 enfermeiros por 1.000 habitantes, tá? A África, menos ainda, a Ásia, né? Então, Europa vai ter uma condição melhor, Japão, Áustria, uma condição melhor. Só que essa questão do Brasil, a gente também questiona, porque o grande número de profissionais de enfermagem do Brasil são técnicos, né? Nós sabemos que depois eu vou falar do Brasil, então vou voltar no Brasil, tá? Vou colocar aqui como um espelho daquele mapa, desse mapa mundi aqui, né? Desse mapa mundi, alguns dados de países também que eu consegui num portal da Organização Mundial da Saúde, agora desse ano 2020, deste relatório internacional da enfermagem, que foi lançado pela Organização Mundial da Saúde no dia 7 de abril, né, e onde também lança o ano da enfermagem, tá? Então, olha aqui, a Noruega tem 18 enfermeiros por 1.000 habitantes, tá? A Alemanha trabalha com 13 enfermeiros por 1.000 habitantes. Já a Espanha trabalha com 6 enfermeiros e meio por 1.000 habitantes, tá? Cuba com 7,5 e os Estados Unidos com 14,5, tá? O Chile, aqui descendo aqui para a América Latina, o Chile com 3,2, o Panamá 3 enfermeiros, a Jamaica 2,1, o Equador 2,5, 2,8 no Peru, 2,6 no México, 1,6 na Bolívia. Então, veja como a relação de número de enfermeiros por 1.000 habitantes na América Latina
é muito, muito inferior aos Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Então, qual vai ser a qualidade do trabalho e a capacidade de inovar deste país e deste país, com aquele número de enfermeiros e com esse? Então, o que nós temos é uma carência muito grande e uma escassez de pessoal de enfermagem, né? Então, agora eu vou voltar no Brasil com um mapa sobre o Brasil da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui ela mostra que nós temos 2.119.000 profissionais da saúde. Destes 2 milhões, 535 são enfermeiros. E 1.608.000 são técnicos auxiliares de enfermagens, e ele também somam parteiras, obstetrizes, são dados do Conselho Federal de Enfermagem, que é mandado para a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, eles destacam que, apesar de nós termos 10 profissionais para cada 1.000 habitantes, 10, né? Só 24% são enfermeiros, profissionais enfermeiros, né? Então, deste dado aqui, nós podemos ver que os enfermeiros são 2 enfermeiros, 4 por 1.000 habitantes. É a média no país, tá? Técnico e auxiliar de enfermagem, então, cobre 7,6, são 7,6 por 1.000 habitantes, tá? Por isso que a gente chega a ter 10, né? Aqui também é importante, deixei esse gráfico aqui, porque mostra o quanto que o profissional de enfermagem representa no todo da equipe de enfermagem no Brasil, tá? E isso também é diferente de um país para outro. Mas no caso do Brasil, 70% dos profissionais de saúde são da área da enfermagem, tá? E isso é muito importante, nós percebemos o quanto que nós representamos nessa área, né? Então, aqui foi mais ou menos o que eu falei, que a força de enfermagem muda para 100 aqui, porque muda para 10 mil, mas quando a gente passa para 1.000 habitantes, para ficar um pouco mais visível, para a gente enxergar melhor, né? Então, são 10 profissionais de enfermagem para 1.000 habitantes, né? Passando em frente, então aqui a gente destaca, tá, que aqui estamos falando de enfermeiros, tá, não do grupo todo de enfermagem. Falando de enfermeiros, então nossa média é aquela 2,4 por 1.000 mesmo, por 1.000 habitantes mesmo, porque tem regiões, né, que você tem 1,3 enfermeiros ainda, 2,0 por 1.000 habitantes, 2, 3, né, então dependendo aqui da cor, nós vamos ver que nas regiões, os grandes centros urbanos, você tem um número maior de enfermeiros que se concentram também nas regiões urbanas, né? Ao passo que, por exemplo, o Pará tem 1,3 a 2 enfermeiros por 1.000 habitantes, né? E essas regiões aqui, amarelo mais claro, amarelo mais escuro, a gente vai vendo que há uma concentração em algumas regiões, mas que falta ainda muitos profissionais nas outras regiões, né? Como, por exemplo, Pará, Sergipe, Amapá, você tem aqui, não chega a 2 enfermeiros por 1.000 habitantes. Já Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, né? E ele tem um número maior de enfermeiros, tá? Pensar também que esses dados de 2003 mostram que o nosso contingente, a nossa faixa etária é de pessoas mais jovens, né? De enfermeiros mais jovens que entraram na profissão, né? Só lembrando de um outro levantamento que é do perfil da enfermagem feito pela Fiocruz, financiado pelo COFEN, que foi divulgado em 2015, né? Que constava aqui que nós éramos 23% dos enfermeiros. Hoje aumentou um pouquinho, agora já somos 24%. Então, quer dizer, nós estamos formando enfermeiros, né, muitos técnicos de enfermagem, eles querem ascender a carreira fazendo a escola de enfermagem, fazendo a graduação em enfermagem. Isso é uma coisa muito boa, né? Muito
muito interessante, que são pessoas que já vivem a enfermagem, já têm habilidades da enfermagem e que agora eles podem se formar e avançar na profissão, tá? Só destacar também que os enfermeiros, desta pesquisa aqui, 80% tinham pós-graduação, principalmente o nível de residência e de especialização, né? Terminam a faculdade e vão fazer especialização, né? Destes 414 enfermeiros aqui, né? E 3,9% destes enfermeiros tinha outra pós-graduação, com mestrado e doutorado, né? Tá? E os enfermeiros ainda referem que a principal área de trabalho deles é assistência direta, tá? Só destacando que os nossos enfermeiros, eles, depois de formados, eles procuram estudar. Se a gente pega os dados da residência multiprofissional, olha, o número de enfermeiros que buscam essa residência é muito maior que as outras profissões da área da saúde. Então, diante deste quadro, ainda de escassez, né, de profissionais, da necessidade de melhorarmos a formação dos nossos profissionais no Brasil, né? Então, a OPAS, analisando esses dados da América Latina, principalmente, América Central e Latina, ela traçou uma diretriz estratégica para a enfermagem na região das Américas, tá? Então, entre as orientações estratégicas, tem o objetivo da gente avançar no fortalecimento da enfermagem nos sistemas de saúde, de acordo com essas linhas de ação. Então, fortalecer e consolidar a liderança e a gestão estratégica da enfermagem no contexto dos sistemas de saúde e na formulação e monitoramento de políticas, né? Então, a partir das políticas de saúde, né, é importante que a enfermagem se fortaleça e tome a liderança dos processos, né, do desenvolvimento de políticas, do desenvolvimento de sistemas de saúde, atue no sistema de saúde, modificando essa realidade. Eu vou dizer uma coisa, que dentro do SUS, a enfermagem foi o grande alicerce na construção do SUS. Então, este papel a enfermagem brasileira tem e teve, né, nessa construção deste sistema único de saúde que está aí. Então, a enfermagem, ela tem um papel importante de liderança no sistema de saúde, já exercido pela enfermagem no Brasil. Então, nós temos um corpo forte da enfermagem, e essa sustentabilidade do sistema de saúde, ele é muito dado pela enfermagem no Brasil. O Ministério da Saúde sabe disso, mas ele não fala isso, ele não expressa isso, tá? Uma outra coisa que a enfermagem precisa, então, neste momento, é abordar as condições de trabalho e as capacidades dos profissionais de enfermagem, de modo a ampliar o acesso à cobertura com equidade e qualidade, a fim de promover um modelo de atenção centrado na pessoa, na família e na comunidade, fortalecer tanto o primeiro nível de atenção, como as redes integradas do serviço de saúde. Isso, para quê? Aquilo que a gente falou, é importante que a enfermagem atua num sistema de saúde bem organizado, um sistema de saúde forte, um ambiente de trabalho onde uma instituição de saúde, onde ela possa entrar e se desenvolver ali dentro, né? Aprender, aprimorar, se aperfeiçoar, se especializar, né? E desenvolver sua liderança, né, a partir do seu conhecimento técnico, científico e da sua técnico, científico, humanístico e da sua capacidade, né, de estabelecer relações, tá? Então, fortalecer ainda a terceira diretriz da estratégia para o desenvolvimento da enfermagem nas Américas, fortalecer a qualidade da educação em enfermagem para responder às necessidades de cada sistema de saúde, né, voltado para o acesso universal à saúde, né, e a cobertura dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos do milênio, né, as metas do milênio. A Organização Mundial da Saúde, ela conta com a enfermagem. Acho que a enfermagem em todo mundo, em todos os continentes, pode contribuir para esse acesso de saúde, né.
principalmente quando olha para a enfermagem e atenção primária, né? A professora Silvia Cassiano é uma brasileira que ocupa um cargo importante na OPAS, em Washington, que ela é assessora de recursos humanos para a área da enfermagem, tá? Então, num artigo publicado ali que está a referência aqui, né, diz assim, uma análise sobre a distribuição da força de trabalho em enfermagem na região das Américas, diz que em vários países o número de enfermeiros registrados por habitante é menor que o esperado. Por outro lado, a maioria dos países também mostra um atraso significativo na proporção de enfermeiros registrados. Esse enfermeiro registrado é o enfermeiro graduado, né, em relação ao pessoal técnico e auxiliar. É necessário implementar iniciativas que visem aumentar o número de enfermeiros graduados e fortalecer sua formação na região. Os países devem definir políticas que marquem o futuro da enfermagem, projete a enfermagem para o futuro, né? A estimativa de recursos humanos é essencial para orientar o planejamento e a tomada de decisão em todos os níveis da assistência à saúde. Então, é importante que a gente pense num plano para a enfermagem, né? A própria Organização Mundial da Saúde, quando está discutindo o relatório, esse documento aqui, que é a situação da enfermagem no mundo, um relatório que a Organização Mundial da Saúde, junto com o Conselho Internacional de Enfermagem, desenvolveu e lançou esta campanha Nursing Now. Por quê? Porque falta enfermagem, né, no mundo. Então, aqui eles fazem esta campanha, e começa essa campanha, né? Então, a região das Américas possui 5 milhões de profissionais de enfermagem, dos quais 4 milhões e 500 são, 9 milhões, os 4 são enfermeiros licenciados, né? E desses, 87% são mulheres. Nós sabemos que a grande contingente de pessoas, naquele gráfico da Organização Mundial da Saúde, ele ainda identificava que apenas 13% eram profissionais de enfermagem do sexo feminino, né? 87% eram do sexo feminino, 3% do sexo masculino, né? Isso faz com que o grande contingente da enfermagem no Brasil, realmente, e no mundo, é de mulheres, né? Aqui, 87%. A força representa mais de 50%, né? É fundamental a prestação de serviço de saúde no primeiro nível da assistência. Tá? O que esse relatório mundial da saúde traz? Ele traz um desafio muito grande, tá? Que é a necessidade de adotar políticas eficazes no nível nacional e regional que incluam investimentos adequados para superar a escassez de recursos humanos em enfermagem, com ampliação do papel do enfermeiro, não só formar mais enfermeiros, mas os enfermeiros precisam ser qualificados para atuar mais, se desenvolver mais clinicamente, ter uma atuação clínica mais avançada, né? E a regulação e a melhoria das condições de trabalho. Não adianta nada disso se ela não tiver o suporte, o apoio legal que apoie o enfermeiro na sua prática. Quantas vezes aqui em Santa Catarina, o Corém, né, a professora Helga, que está sempre, né, correndo no Estado e com seus fiscais, com o grupo do Corém, que tem feito uma atuação muito importante aqui em Santa Catarina, né, dizendo sim que teve que ir para uma região, porque criou-se um protocolo da enfermagem lá na atenção básica, os enfermeiros estavam atuando e a organização médica entrou com uma ação contra a atuação do enfermeiro, né? Então, nós precisamos ter regulação, nós precisamos ter legislação que nos apoie, diferentemente do que tem acontecido aqui na Prefeitura de Florianópolis, que vários protocolos da enfermagem têm sido colocados em prática, e os enfermeiros podem ali desenvolver, aplicar a sua prática, o seu trabalho, com resultados muito significativos para
o tratamento, a prevenção, o tratamento de determinados problemas de saúde que chega diariamente nas unidades básicas de saúde que o enfermeiro tem capacidade para resolver. Uma outra preocupação deste relatório internacional, né, da situação da enfermagem no mundo, é com o interesse de jovens pela profissão, e cujo estímulo deve ser mantido diante do alerta de que muitos países enfrentarão um déficit de 50% de pessoal de enfermagem na força de trabalho global de saúde até 2030. Então, o que dizer isso? Tem uma preocupação muito grande, porque numa projeção até 2030, com toda uma geração de enfermeiros nos países da Europa, em todo lugar, né? Enfermeiros que vão se aposentar, né? Vão sair da força de trabalho pela idade, e uma preocupação se a população jovem vai entrar, vai se interessar pela profissão. Há em países mais desenvolvidos, tem sido identificado desinteresse pela profissão. Inclusive, vocês podem ver, e país também mais envelhecido também, podem ver que vocês sabem que muitos enfermeiros se formam em seus países e migram para trabalhar em outros países, e esses países estão abertos a receber esses enfermeiros, né, como Japão, como Itália, como Alemanha, como Inglaterra, né? Nós sabemos que, por exemplo, a tradicional escola de enfermagem de Coimbra, em Portugal, ela forma enfermeiros, e muitos enfermeiros de Portugal, eles vão trabalhar na Inglaterra. Aqui, na América, nos Estados Unidos também tem essa dificuldade de pessoal de enfermagem. Mas em Porto Rico tem uma escola de enfermagem que forma enfermeiros para os Estados Unidos. Eu estive nesse lugar. Forma enfermeiro com toda o projeto pedagógico, né, com todas as diretrizes curriculares americanas. Os enfermeiros vão direto para trabalhar nos Estados Unidos. Já tem mercado de trabalho para eles, e eles são absorvidos, neste caso, como migrantes, né? Haja visto que a fala, né, do primeiro-ministro da Inglaterra, que quando ele foi agradecer, ele agradeceu a 3 enfermeiros estrangeiros na Inglaterra. A um enfermeiro português, né, e a uma enfermeira neozelandesa. Então, para vocês terem uma ideia como a escassez de enfermagem em determinados países e a necessidade de buscar esses enfermeiros em outros países, receber esses enfermeiros de outros lugares, né? Então, essa preocupação é uma preocupação. Nosso país não tem essa dificuldade nesse momento, mas de algumas décadas para frente pode ser que nós tenhamos também, tá? Então, tudo isso significa o quê? A necessidade de nós continuarmos com a formação de futuros profissionais com qualificação para enfrentar os grandes desafios que promover saúde requer para todo o território nacional, né? Então, nós temos que pensar que qual é o número de enfermeiros, onde faltam escolas de enfermagem, onde tem que ser abertas escolas de enfermagem, onde que nós precisamos ter mais enfermeiros atuando, né? Onde que a gente precisa de massa crítica de enfermagem atuando, né? Há muito que se fazer ainda no nosso país, tá? O sistema de saúde, né, ele prevê toda a integralidade da ação de promoção, prevenção, recuperação, né? E de práticas também intersubjetivas e na articulação deste serviço com a rede de atenção. Então, atuar neste sistema faz com que a enfermagem esteja bem preparada, né? Esteja bem preparada em todas as pontas do sistema. Porque se nós queremos um cuidado continuado, aquele paciente que
submeter uma cirurgia, volta para a comunidade, ele tem que ser atendido na comunidade, aquele paciente que já não tem mais um tratamento adequado dentro de um hospital, né? Como é o caso dos pacientes em condição, em tratamento paliativo, né? Volta para a comunidade. Como é que eu atendo essa família, esse paciente na comunidade? Então, nós precisamos avançar mais na nossa profissão para que a gente dê conta de tudo isso, né? Então, acrescente, e ainda os problemas emergenciais que surgem, né? Como agora, nesse momento, uma pandemia, uma doença grave, né? E que nós temos que aprender a lidar com ela, dar respostas rápidas para este problema, né? Então, a crescente complexidade das necessidades de saúde dos usuários, da população, né? As mudanças do perfil demográfico e de morbimortalidade, com o envelhecimento e aumento das doenças crônicas, aponta para um novo perfil profissional caracterizado pela colaboração interprofissional. E de tudo isso, nós temos que ter uma capacidade e qualidade nas nossas interações profissionais, né? Nas nossas relações profissionais, para que as coisas aconteçam, porque o nosso trabalho, ele é interprofissional, ele faz parte, né? A gente pode trabalhar por algum tempo sozinha, mas a gente não consegue, a enfermagem, dar conta de tudo sozinha, ela precisa estar conversando com outros profissionais, precisa interagindo com outros profissionais, precisa estar complementando o trabalho da enfermeira, e a enfermeira complementando o trabalho de outros profissionais, para que aquele usuário, aquele sujeito, aquele indivíduo seja bem atendido, né? Atendido na sua integralidade, tá? Então, a formação em enfermagem e o seu desenvolvimento técnico, científico e humanístico tem proporcionado ao sistema de saúde no Brasil profissionais com competência para atuar nos diferentes cenários de atenção à saúde e compreender as complexidades e a diversidade dos problemas que envolvem a promoção de um viver saudável a partir de uma prática qualificada e resolutiva. E nós temos que resolver os problemas, né? A gente tem que resolver o problema dos pacientes. E aí nós precisamos também, muitas vezes, né, criar, inovar, né, através da sistematização da assistência. A sistematização nos leva longe, longe, muito longe. E é por aí que eu acredito na inovação da enfermagem, né? É nas boas práticas do trabalho da enfermagem, nas boas práticas, né? Na utilização das melhores referências, né? E no desenvolvimento e na prática do enfermeiro, no fazer do enfermeiro, no ser enfermeiro. É nisso que, no ser enfermagem, é aí que pode ser um grande canteiro, né, para plantar a inovação em enfermagem. A presidente do Conselho Internacional de Enfermagem, Annette Kennedy, né, ela coloca sobre a importância da enfermagem na promoção de saúde das populações. E ela chama o seguinte, as autoridades de saúde e autoridades governamentais, ela diz, estamos pedindo, né, neste lançamento do Nursing Now, do Ano Internacional da Enfermagem, nesta campanha, ela coloca, estamos pedindo aos governos que façam a coisa certa, invistam nessa maravilhosa profissão e assistam suas populações e se beneficiarem do incrível trabalho que somente estes profissionais podem fazer, né? Que é o trabalho da promoção da saúde, o trabalho da prevenção de saúde, o quanto que isso diminui, né? Melhora a saúde da população, né? Por isso que nós precisamos de mais profissionais de enfermagem, né? Que a carência de profissionais, né? A falta de profissionais também não ajuda a profissão, porque nós estamos sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Há uma cultura do subdimensionamento de pessoal. Há esta cultura, é uma cultura histórica, né? Crônica, de que aquilo onde você precisaria de 10 profissionais de enfermagem, 5 resolve.
né? Isto, as instituições de saúde, as organizações de saúde, elas trabalham desta maneira, né? Elas trabalham assim, apertando muito o cinto na hora de contratar os profissionais de enfermagem. Então, trabalha com um profissional, pessoal mínimo. E isso, às vezes, a gente passa um plantão inteiro apagando incêndio numa enfermaria, não se desenvolve, não podendo mostrar toda aquela capacidade para o qual eu fui formado, né? Então, isso é um prejuízo para a profissão. Por isso é que, recentemente, nós estávamos discutindo e o COFEM, né, baixou aquela resolução do dimensionamento de pessoal. Esse dimensionamento de pessoal, e que agora, né, foi derrotado pelas organizações hospitalares que existem, né? Foi derrotado para que agora, no momento de pandemia, esse dimensionamento de pessoal não fosse acatado. Só que quando é que nós vamos conseguir atender isso novamente, né? É uma luta constante, e nós precisamos que os profissionais que estejam na enfermagem atentem para isso, porque às vezes a gente, jogado numa vaga, num campo de trabalho que não favorece o desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento profissional. Nós temos que ser críticos também, né? Então, neste contexto, destaca-se a importância da contribuição do profissional enfermeiro como liderança, reconhecida pela equipe de enfermagem, que eu já falei, né? Que o Ministério da Saúde tem relatórios lá sobre a liderança da enfermagem na estratégia de saúde da família. Só que ele não fala isso, ele não diz isso, né? Que a gente pode ficar mais forte, né? E na articulação, reconhecida pela equipe de enfermagem, na articulação com demais profissionais, serviços e instituições para o enfrentamento e o combate de endemias, epidemias e pandemias. Olha aí, ó, o nosso momento agora, o quanto que o enfermeiro escancarou-se, né, que diante de tudo isso, qual é o profissional que está mais na linha de frente, né, chamados até de heróis, né? Então, é importante, está aqui também, esse quadradinho aqui embaixo, é da Organização Mundial da Saúde, é de um discurso de diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, só dizendo também que aqui está a presidente do Conselho Internacional de Enfermagem, mas aqui está o diretor-geral da OMS, né? Parece, neste momento, muito próximo da enfermagem também, tá? Então, aqui é uma parte de um discurso dele, né? Heróis na primeira fila, em resposta à Covid, em todo o mundo, enfermeiros e todas as equipes estão na vanguarda da luta global para conter a disseminação do Covid, arriscando suas vidas para salvar os outros. Eles nos inspiram a todos com sua dedicação e sacrifício heróicos, né? Então, aqui nesse momento, o discurso dele é que dizia, neste dia 7 de abril, ele conclama a todos, né, a população do mundo inteiro, vamos incentivá-los juntos com a promessa de que nossa gratidão se traduzirá no apoio tangível de que eles precisam e merecem, tá? Então, a OMS estima um déficit projetado de 18 milhões de trabalhadores de saúde até 2030, principalmente em países de baixa e baixa renda média. No entanto, os países de todos os níveis de desenvolvimento socioeconômico enfrentam, em graus variados, dificuldades na educação, emprego, implantação, retenção e desempenho de sua força de trabalho, tá? Então, alerta também. Então, quais são os nossos desafios para ir finalizando, né? Afinal, já vai ficando pesado, né? Então, qual o nosso desafio? Então, desde Florence, né, até a enfermeira no dia atual, cuidando dos nossos pacientes em alta complexidade e o uso de tecnologias, né?
Então, nós necessitamos de um profissional com perfil proativo e criativo e com habilidades para a utilização das evidências e o método científico, para um enfermeiro que saiba tomar decisões, né, baseada em boas evidências, um enfermeiro que participe, que continue o seu desenvolvimento clínico e de pesquisa para a prática, um enfermeiro comprometido e focado na qualidade de vida, conforto e empoderamento dos indivíduos e comunidades, não é? Quando as pessoas conhecem seus direitos de saúde, se organizam, né, eles se empoderam também, né? E isso é muito bom, porque isso força políticas de saúde que atendam às necessidades da população. E enfermeiros que possam ser capazes de alavancar mudanças nos serviços com foco na qualidade do atendimento. O enfermeiro, ele pode fazer mudanças na qualidade. Olha o que a Florence fez, né? Então, com base em método científico, em boas evidências e no seu empenho, né? Na sua criatividade, na sua capacidade de inovar. Tá? De maneira geral, eu acredito que nós precisamos discutir um projeto de enfermagem para o Brasil, né? Encarando as nossas debilidades, mas também as nossas fortalezas. Precisamos repensar um projeto para a enfermagem brasileira que contemple a formação para o trabalho, para o ensino, para a pesquisa e a valorização da prática de enfermagem nas políticas de saúde, de maneira a garantir condições justas de trabalho que permitam ao profissional de enfermagem explorar suas competências profissionais como cidadão que ele é, né, e responsável pela saúde das pessoas. Nós precisamos trabalhar em um projeto integrado que nos leve a vários lugares e de diversas formas, né? Nós precisamos formar técnicos de enfermagem, nós precisamos formar enfermeiros, nós precisamos formar especialistas em enfermagem, né? Nós precisamos formar bons professores de enfermagem, e nós temos muitas metas que precisamos trabalhar, nós precisamos atuar, desenvolver lideranças para atuar no sistema de saúde, e melhorando o sistema de saúde, para o trabalho da enfermagem, né? Nós precisamos de tudo isso. Então, nós precisamos atuar em várias frentes, mas frentes integradas entre si, né? E agora, já que estamos, né, no Ano Internacional dos Profissionais de Enfermagem e Obstetrizes, da Organização Mundial de Saúde, né, eu trouxe aqui umas imagens só para a gente também alimentar um pouquinho, né, acalentar o nosso espírito nesta semana de enfermagem, né? Então, aqui é um cartaz em espanhol, só consegui baixar, tem na OPAS, você clica lá, tem vários cartazes com várias imagens, né, várias frases de incentivo à enfermagem, né? Então, é a hora de reconhecer a contribuição essencial do pessoal de enfermagem e obstetrizes, né, na saúde mundial. Né, 2020, o Ano Internacional do Pessoal de Enfermagem, de Profissionais de Enfermagem e Obstetriz, né? Este outro cartaz que eu achei também muito bonito, né, diz assim, incentivar investimento em enfermagem, né, e midwife em inglês é obstetriz, né, o investimento em enfermagem e obstetrícia é um investimento em saúde para todos, né? Olha que bonito esse cartaz. Aqui outro, né, do enfrentamento do coronavírus, então, enfermeiros, obstetrizes e outros trabalhadores da saúde, né, estão em grande risco da Covid, né? E aí eles dizem assim, mais do que outra pessoa, né? Obrigado a eles, né, pela bravura, né, e o trabalho duro que vem enfrentando. Isso é importante, né, importante que o nosso país também aprenda a agradecer a enfermagem, né?
Vamos ver, a Organização Mundial da Saúde está incentivando, mas eu acho que quando chega aqui, o Ministério da Saúde, há um bloqueio, porque não é um primeiro momento em que a Organização Mundial de Saúde, né, exalta o trabalho da enfermagem para a cobertura e o acesso universal à saúde, né? Então, eles colocam mesmo que a enfermagem pode fazer a diferença, principalmente para que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde, tá? Enfermeiras e obstetras descartadas, então, a enfermagem é a coluna dorsal, né, para qualquer equipe de saúde, né? O mundo precisa, né, de muito mais enfermeiros e obstetrizes, né? E é preciso mais investimento. Mais investimento. Aqui, montei aqui essas duas fotografias também do relatório, né, relatório da situação da enfermagem no mundo, né? Então, esses dois extremos aqui, né? A enfermeira com o bebê numa neonatologia, num berçário, né? E o enfermeiro jovem ali cuidando também de um idoso. Então, que a importância do trabalho da enfermagem não atinge uma faixa etária da população, não. A gente não trabalha só com crianças, né? A gente trabalha com todas as faixas etárias, com todo o ciclo vital, né? Então, nós temos mais aqui comemorar mesmo, comemorar o dia 12 de maio, né? E viva a enfermagem, né? Tá? Assim eu vou encerrando, com isso eu vou encerrando a minha palestra aqui, mas como presidente da Bem Santa Catarina, eu não poderia deixar de dizer que, em função também da pandemia e após cuidadoso debate com a comissão organizadora, nós tínhamos o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que ia acontecer em outubro, aqui em Florianópolis, mas nós, juntamente com a Diretoria Nacional da BEM, tomamos a decisão de adiar esse congresso, que nós não víamos possibilidade de que a enfermagem, tão afetada como está sendo, né, tão exigida como está sendo, nós não temos ainda ideia do quanto isso vai se desdobrar, né, na enfermagem. Vamos dizer que hoje nós temos 103 mortes, enfermeiros e técnicos de enfermagem que morreram em função do enfrentamento à Covid. Então, que diante de todas as circunstâncias, das questões sociais, econômicas também, né, e nós não sabemos se em outubro nós vamos poder estar reunidos, né, com 4.000 pessoas, que é a média dos congressos de enfermagem, se nós vamos poder estar, nós tivemos que tomar a decisão de adiar. Então, foi adiado o congresso, não saiu aqui de Santa Catarina, continua em Santa Catarina, apenas neste ano 2020, né, o ano da enfermagem, né, a Associação Brasileira de Enfermagem não vai fazer o congresso. Isso só aconteceu durante a guerra, na década de 40, que não houve Congresso Brasileiro de Enfermagem, e agora no ano 2020, né? Então, é bem sério isso, mas nós conseguimos outra data e vamos fazer em agosto de 2021. E para isso eu conto com a escola, com a Unibave, né, com o curso de enfermagem da Unibave, e todos os estudantes da Unibave, todo o corpo docente da Unibave, que se integre na organização e vamos todos juntos fazer um grande congresso em 2021, porque vai estar todo mundo querendo desesperadamente participar do Congresso Brasileiro de Enfermagem, e nós vamos realizá-lo aqui em Santa Catarina, e nós vamos poder receber toda a enfermagem brasileira neste congresso, no 72º Congresso Brasileiro de Enfermagem, né? Então, a ABEM, que vai já estar lá com 95 anos, em 2021, né, vai estar realizando o 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, com a participação e a colaboração de todos vocês, inscrevendo trabalhos, né,
Olha bem, a gente no site do Congresso já tem uma tabela bem diferenciada de preço, até junho, depois até dezembro, tá? Procurem fazer inscrição. E convido vocês também a se associarem à Associação Brasileira de Enfermagem. Os estudantes são sempre muito bem-vindos, e é até simbólico, né, o preço da inscrição do estudante, porque nós sabemos que o estudante será o futuro enfermeiro sócio da nossa entidade, né? Então, acho que com isso, aqui são as referências que eu utilizei, as consultas que eu utilizei para fazer esse trabalho, e eu ofereço essas flores, que é aqui do meu jardim, né? Eu ofereço a todos que participaram e permaneceram ouvindo essa palestra. Muito obrigada a todos. Carla, abre o teu áudio. Não estou ouvindo. Carla, tem um botão aí no teu celular que é um botão laranja. Oi, deu? Oi, tudo bem? Desculpa aí, a tecnologia hoje não está ajudando muita gente. Eu quero só, antes de finalizar, dizer que a gente teve alguns problemas bem sérios com áudio. Os alunos estavam entristecidos porque alguns bons momentos eles ficaram sem lhe ouvir, tá? Inclusive, até ir fazer alguns questionamentos e não conseguiram. Eu até consegui porque eu estou estou junto com a senhora, né? E aí eles tinham um outro link para acessar. E tivemos alguns problemas com áudio. Mas, de qualquer forma, esse momento ele está sendo gravado, né? Como a gente já tinha solicitado a sua permissão. Então, com certeza, ele será replicado brevemente para que quem não conseguiu ouvir em alguns momentos possa realmente ouvir na íntegra, porque ela foi maravilhosa, muito além das expectativas que a gente imaginava, até por conta de que a gente sabe que esses momentos, vocês são bem solicitados, né, para que vocês desenvolvam as palestras, e a gente sabe que sempre foi muito corrido. Mas dizer à senhora que foi de grande valia, né, esse seu recorte, desde a questão da própria história da Florence Nightingale até os momentos atuais, a importância das enfermeiras ícones da enfermagem mundial e brasileira, né? Também lembrando desse resgate importante do que é a ABEM, né? Essa entidade forte que nos representa e muito bem há quase 100 anos, né? Muito importante isso para o grupo de acadêmicos, né? Para que eles tenham a noção da importância que é essa entidade, né? Juntamente com o Corém, sindicatos, né? E também de grande valia esse resgate que a senhora fez dessa questão da importância do mercado de trabalho e a inserção do enfermeiro nos diversos espaços, né, das regiões do Brasil em que existe a carência desse profissional, fazendo esse recorte, inclusive, da importância da especialidade, né, que os enfermeiros estão buscando serem especialistas naquilo que eles mais gostam de fazer dentro da área da enfermagem. Foi uma coisa bem bacana, porque ajuda os acadêmicos a estarem se alertando e se motivando sobre a importância de buscar essas especialidades para sua inserção no mercado de trabalho de uma forma
igualitária, de qualidade, com uma formação importante dentro daquele momento da área em que eles querem atuar. E claro que, lembrando das organizações mundiais, né, das escolas do mundo que formam enfermeiros, né, para uma qualidade de assistência com países já desenvolvidos, né, e como também essa sua finalização do reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, órgãos relevantes no mundo, né, por meio da Nurse Now e muitas outras evidências que têm mostrado, inclusive evidenciado por meio da pandemia, do relevante trabalho, valoroso trabalho da enfermagem. Então, eu aqui fiquei, digamos assim, extremamente envaidecida de ouvi-la, né, da forma como nós ouvimos, né? E dizer à senhora que quando nós estivermos presencialmente em sala de aula na academia, com certeza a senhora será convidada a vir aqui para elucidar novamente e usarmos assim, outras temáticas que são relacionadas à profissão, né, que lhe cabem muito bem, porque a senhora domina muito bem esses conteúdos, a senhora, inclusive, nos abrilhantar aí nesse novo momento. Então, eu gostaria muito, né, por meio do Unibave, por meio do curso de enfermagem, agradecer à Associação Brasileira de Enfermagem nesse momento, aí representada pela professora, desse momento rico, maravilhoso, e dizer à senhora que somos eternamente agradecidos. Posteriormente, a gente enviará aí uma declaração, com certeza, um certificado de participação desse evento, né, e dizendo que a enfermagem do Unibave está sempre à disposição para juntos sempre fortalecer a classe e, principalmente, por conta do evento do Congresso Brasileiro de Enfermagem, já estávamos nos organizando, inclusive, para participarmos, tanto quanto ouvintes e também produtores de trabalhos, como também os nossos acadêmicos, né? Então, agradecemos muito, professora. Foi de grande valia mesmo. E estamos sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigada, um grande abraço à grande família Bem, e estamos aqui sempre à disposição. Carla, muito obrigada, foi uma honra poder participar com vocês, muito obrigada. Eu muito obrigada também por suas palavras. Obrigada também, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite.